Oi, crianças, todo mundo bem? Para quem já me acompanha, que bom que vocês estão de volta e caso você ainda não me conheça, prazer, meu nome é Malu, eu sou pedagoga e eu trago dicas de como agir com as crianças e atividades. O tema do vídeo de hoje é educação financeira. Vamos lá? Antes de começar o vídeo, dá pausa, vai lá, busca o seu café, seu suco, seu chá, o que você preferir, para depois você sentar para a gente ter essa conversa sobre educação financeira. Aproveita, antes de você se preparar aí, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e no final do vídeo, caso as dicas sejam úteis para você, não se esqueça de compartilhar para que as dicas sejam úteis para outras pessoas também. A primeira dica é uma dica que eu uso em quase todos os vídeos. Seja o exemplo. Não adianta nada você querer falar sobre educação financeira com seu filho quando ele vê que você gasta o seu dinheiro à toa, que você não tem um planejamento semanal, que você não é organizado com as despesas de casa. Você precisa ter tudo organizadinho, saber para onde vai o seu dinheiro e demonstrar isso para ele no dia a dia. Essa é a primeira dica. Dica número 2. Nunca é cedo demais para você falar sobre finanças com os seus filhos. E não deixa o seu planejamento, a sua organização financeira escondida no seu computador, não. Imprime, bota na porta da geladeira para a criança ter acesso, faz na frente dela para ela poder criar curiosidade, ter interesse no que você está fazendo. Bota lá o seu salário, quanto que você ganha por mês, quais são os gastos fixos, anota tudo bonitinho, mostra quanto sobra, quanto que você está juntando para fazer, sei lá, uma viagem de final de ano, quanto que tem de sobra para as despesas extras. Coloca tudo organizado e deixa à vista da criança. Dica número 3. A partir dos 3 anos de idade, as crianças já sabem contar e elas já entendem que para poder pegar um sorvete, para poder comprar alguma coisa, ela precisa de dinheiro, que é uma troca. Ela já compreende isso. Então, você já pode introduzir o tema com ela sobre o dinheiro. Falar quanto que custa cada coisa, quanto que você pode gastar nisso, quanto que não pode gastar naquilo, as privações que a gente precisa ter para fazer uma coisa que custa mais dinheiro. Enfim, explicar essas coisas no dia a dia para a criança para que ela já vá internalizando. Claro que a gente ainda não vai entrar a fundo no mundo das finanças e falar sobre investimento e poupança. Calma que essa hora vai chegar. Dica número 4. Ensine para a criança como que a gente ganha dinheiro. Ao invés de você ficar falando, dinheiro não nasce em árvore, você acha que eu arrumo dinheiro aonde? Você acha que eu acho dinheiro no chão? Ao invés de falar essas coisas, explica para a criança da onde vem o dinheiro, como você consegue ganhar dinheiro, para onde vai o seu dinheiro depois que você recebe ele, quais são os seus gastos. Mostra para a criança quais são as prioridades, o que você precisa pagar primeiro, para que sobra o dinheiro depois, para que vocês vão usar esse dinheiro que sobra depois, quais ideias, os planos, enfim. Explica essas coisas para a criança. E não vai pensando, a criança é muito pequena, não entende. A gente tem que ir ensinando, introduzindo para gerar curiosidade, para ela ir aprendendo e para quando ela chegar no futuro, ela já ter uma noção. Porque se chegar lá na frente, já com, 10, 11 anos, e você nunca conversou essas coisas com ela, aí sim ela vai ficar perdida, né? Dica número 5. Ensine para o seu filho, para sua filha a diferenciar desejo de necessidade. Então ensina para ela que tem coisas que são necessárias, que a gente não consegue viver sem. E tem coisas que são só desejos. E essas coisas que são desejos a gente pode deixar mais para frente. A gente precisa se organizar para poder fazer, né? Não tô falando que o que é desejo é dispensável, a gente pode deixar para lá. Não tem que deixar para lá. Mas a gente precisa se organizar um pouco mais, porque o que vem primeiro são as necessidades. Então, quando você for no mercado com seu filho, nessas atividades do dia a dia, você já vai mostrando para ela o que é necessário. Você pega o dinheiro e fala, precisamos comprar coisas para o café da manhã, por exemplo. No café da manhã, o que a gente precisa para o nosso café da manhã? É leite? Ou a gente gasta dinheiro com refrigerante, por exemplo? O que é necessário? E o que é um desejo? O que é dispensável? A gente precisa comprar um bolo? Ou a gente come geralmente frutas e ovo no café da manhã? Enfim,
Essas coisas sobre necessidade e desejo, você que vai definir com os seus filhos e você precisa trazer essas questões para o dia a dia, mesmo que a princípio não envolvam necessariamente o dinheiro, mas ela precisa saber a diferença de necessidade e de desejo. Dica número 6. Ela precisa aprender a fazer escolhas. A gente sabe que não dá para ter tudo, infelizmente. A não ser que a gente ganhasse na Mega Sena, né? Mas já que não dá para ter tudo, a gente precisa aprender a fazer escolhas. Então, se ela quer muito um brinquedo que custa caro, vamos fazer um planejamento aqui para pegar esse brinquedo, sei lá, no Natal ou no Dia das Crianças, ou não sei, quando você achar que é um momento adequado. Vamos fazer escolhas e saber que, olha, se você quer tanto esse brinquedo, você vai ter que se privar de, nas outras datas comemorativas, ganhar outros brinquedos que são mais baratos, por exemplo. Ensinar para a criança que não dá para ter tudo. E não vamos substituir os momentos que a gente pode ter com os nossos filhos e com as crianças com compras e com coisas. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Não façam isso. Se você não tá com tempo de ficar com seu filho, arruma um tempo, mas não vai comprar ele com brinquedo porque, eu tava sem tempo e aí eu quero suprir alguma coisa. Não é assim que a gente supre. Assim a gente só tá deseducando o nosso filho e prejudicando ele no futuro, porque aí ele não vai saber o valor do dinheiro e a gente sabe que a gente precisa de dinheiro para tudo e a gente precisa se organizar, porque senão a gente vai entrar numa bola de neve. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Dica número 7. Eu já falei aqui algumas vezes, caso vocês tenham prestado atenção, e uma dica muito importante é você ter um orçamento. Então, tenha um orçamento e deixe isso à vista da criança. Ensine ela a fazer um orçamento também. Esse é o momento que, se você optar por dar uma mesada ou por dar um valor para ela referente a algumas atividades, algumas tarefas que você acha que é ok fazer em casa, como lavar louça, arrumar o quarto dela, e você quiser dar um dinheiro para ela por essas tarefas, esse é o momento que ela já pode aprender a fazer o orçamento dela, porque ela vai ter o dinheiro dela, vai ter acesso ao dinheiro dela, seja da forma que você, como pai e mãe, decidir que é a melhor forma, e assim ela vai poder se organizar para ter as coisas que ela quer no tempo possível. Ela tem que entender também que existe um tempo possível. Com o orçamento a gente vai saber quanto tempo vai demorar, se vai demorar muito, se é isso que eu quero mesmo, se não é, se vale a pena, se não vale. Então, ter um orçamento e ensinar seu filho a ter um orçamento. Essa é a dica número 7. Dica número 8. Eu falei lá na frente, uma outra dica que eu dei foi sobre saber fazer escolhas, que não dá para ter tudo. E se a gente quiser ter várias coisas, tudo bem, mas vai levar um tempo para que essas coisas se realizem, né? Então a dica número 8 é criar metas, ensinar a criança a ter metas. Ensinar que tem uma meta que é de curto prazo, uma de médio prazo e uma de longo prazo. Ensinar para ela que a de curto prazo são coisas simples, por exemplo, eu quero tomar um sorvete. Uma de médio prazo, não sei, talvez quero passar o final de semana na casa de alguém e tal, vou precisar levar um dinheiro para ir no cinema, alguma coisa assim. Não sei, vocês vão decidir aí. E uma de longo prazo, que talvez seja, não sei, fazer um intercâmbio quando eu tiver 16 anos. Definir essas metas e ir juntando um dinheiro para isso sempre. Estimular o seu filho a juntar dinheiro para que ele alcance as metas dele. E não esquece de parabenizar e mostrar o quanto você está orgulhoso toda vez que ele alcançar essas metas e não diminuir ele caso ele não consiga. Tudo bem não conseguir, a gente também erra pra caramba com o nosso dinheiro e bola pra frente. Se errou, volta, entende por que você errou e tenta de novo, bota de novo as coisas no papel, faz meta para você não ir atropelando suas metas e não acabar se prejudicando e ficando com uma dívida no futuro. Dica número 9 está bem linkada com essa dica anterior. A dica número 9 é poupar. Ensine seu filho a poupar dinheiro desde sempre, porque aí ele vai conseguir alcançar as metas dele. Então ele precisa aprender a poupar dinheiro e ele precisa ver que você também poupa dinheiro, que você tem reserva de emergência. Enfim, se vocês quiserem saber mais sobre esses temas, eu até indico vocês a seguirem o canal do Me Poupe, que é um canal incrível de finanças, e, enfim, procurar mais sobre o assunto para vocês saberem poupar dinheiro, terem metas e poder ensinar isso para o filho de vocês com o exemplo. A 10ª e última dica do vídeo de hoje é aprender a investir.
para você poder ensinar para o seu filho desde cedo sobre investimento. A gente hoje está passando, a gente está em 2020, a gente está passando no meio de uma situação de uma pandemia e as coisas estão muito voláteis e está uma confusão e a inflação sobe e a taxa Selic cai. E tem gente aqui que provavelmente nem sabe o que é uma taxa Selic, mas é a taxa mãe da economia. Então, é muito importante a gente entender essas coisas para não perder dinheiro para a inflação. Então, hoje, por exemplo, se seu dinheiro estiver parado numa poupança no banco, você, na verdade, está perdendo dinheiro. Então, você precisa saber disso para poder ensinar isso para o seu filho, para ele saber qual é o melhor lugar para ele colocar o dinheiro dele, caso ele queira alcançar essas metas. É muito importante saber investir para você não cair furada nesses momentos tensos como de agora, ter reserva de emergência, enfim, várias coisas. Mas eu não vou ensinar vocês aqui a investir, tem canais incríveis sobre isso na internet, tenho certeza que vocês vão encontrar com facilidade. O Me Poupe, como eu já falei, é um deles. E, enfim, as dicas do vídeo de hoje são essas, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, para quem ainda não tenha curtido, não se esqueça de dar like, de se inscrever no canal e caso vocês tenham gostado das dicas, compartilhe o vídeo, porque dica boa é dica compartilhada. Um beijo e até a próxima!